Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aos que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Eu peço que a amada Igreja do Senhor abra a palavra de Deus em Romanos 11. Dos versículos 17 ao 24. Eu peço essa leitura ao nosso pastor e que ele nos abençoe nessa noite. Romanos 11, 17 a 24. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados para a sua ou na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Te bendizemos, Deus vivo, exaltamos e glorificamos o teu nome. Obrigado pela tua majestosa presença entre nós, nos dirigindo, proporcionando-nos a liberdade de termos 5 minutos de oração, uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora, capacita-nos também para que recebamos e possamos recepcionar essa palavra que nos será ministrada e que já colocaste no coração da tua serva, a presbítera Grace Kelly, devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, irmãos, Paulo, aqui, nesse capítulo 11, ele está se referindo a Israel, né? E que nos compara também a Israel quando ele fala em oliveira brava. Mas, a partir do capítulo 9 de Romanos, e a gente vai começar desde lá, eu vou fazer um breve resumo, Paulo fala da incredulidade dos judeus. E essa incredulidade deles, essa rejeição deles, fez com que a palavra de Deus chegasse até nós. Os israelitas, no primeiro momento, eram o povo escolhido por Deus. Até hoje, são o relógio de Deus na terra, né? E ele dá aqui, no capítulo 9, versículo 4 e 5, ele fala, assim, algumas características, né? Algumas situações. São israelitas, pertence-lhes a adoração e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Então, inicialmente, o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. E esse povo, ele gozava desses privilégios, né? Israelitas, a adoção, a glória, as alianças que foram feitas, né? Em favor deles, o culto, as promessas, os patriarcas, tudo se referia ao povo de Israel. Só que esse povo era um povo que a palavra de Deus fala que era um povo de dura cerviz.
Foi um povo que rejeitou, isso você também vê no capítulo 9, eles rejeitaram a Deus. Israel, a palavra de Deus fala que nem todo é descendente de Abraão, no sentido da carne. Porque o descendente de Abraão é aquele que compartilha da mesma fé de Abraão. É a esse que Deus se refere. Aquele que compartilha da mesma fé. Então, os filhos da promessa são os filhos da fé, e que seriam numerosos como a areia do mar. São aqueles que nascem no Espírito. São os que verdadeiramente gozam do novo nascimento. Esses são considerados povo de Deus. Esses são por eles bem vistos, benditos, bem observados. Ele também fala, também no capítulo 9, que ele fala assim, a respeito de Moisés, né? Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. O povo de Israel era um povo rebelde, né? Eles rejeitaram a Cristo. E aqui ele fala para Moisés, Moisés agradou o coração do Senhor. Ele chamou a atenção de Deus, porque o coração dele já era visto por Deus. Então o Senhor, na sua onisciência, ele conhece tudo. Ele conhece o coração de todas as pessoas. Ele sabe a capacidade que cada um de nós tem de verdadeiramente adorá-lo, de aparentemente adorá-lo e de rejeitá-lo. Ele conhece o coração de cada um. Então ele já tinha dito para Moisés de que Moisés agradava o coração dele. Então ele foi escolhido para caminhar com aquele povo, né? Dirigir aquele povo. E aí ele levanta também um questionamento. É injusto da parte de Deus isso? Seria injusto da parte de Deus deixar de que os benefícios para Israel chegassem aos gentios? Né? E aí ele levanta questões. Quem somos nós para questionar Deus? Também no capítulo 9. Deus é um Deus de bondade. Deus, ele é um Deus de misericórdia. Ele dá oportunidades tanto para os bons quanto para os maus. E é interessante que você também vê nesse capítulo 9, 10, que ele também fala de Faraó. Ele usou Faraó ali para mostrar as suas grandes obras, para mostrar o seu poder. Mas, ao mesmo tempo que ele estava mostrando ao povo de Israel, né, levando o povo de Israel à libertação, mostrando o seu poder, tanto para o faraó quanto para o povo, ele também estava dando ali oportunidade de arrependimento ao faraó. Então, todos, irmãos, tanto bons quanto ruins, diante do Senhor, ninguém vai poder alegar que não houve oportunidade. Porque tudo que ele fez ali, para o povo que Faraó viu, presenciou, aquilo ali também era para chamar a atenção dele, dizendo que os deuses dele não serviam para nada, que ele não era nada e que ele era o único e verdadeiro Deus absoluto. E ali também era oportunidade para que ele reconhecesse a soberania de Deus e se voltasse para o Senhor. E hoje, a igreja é composta de judeus e de gentios. Né? Não há diferença étnica para Deus. Ele alcança todos. O que diferencia, irmãos, é a fé. É crer verdadeiramente em Cristo Jesus como único e verdadeiro Deus. É viver a palavra. É isso que nos diferencia. E a eleição dele também é segundo o seu chamamento. Ele fala também de Esaú e Jacó. Conhecendo o coração do homem, ele diz que ele aborreceu a Esaú, porque ele já conhecia, ele já sabia, na sua onisciência, ele conhecia o coração dos dois. E aqui, entrando no capítulo 11, repetindo a leitura, ele fala assim:
Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então nós, comparado com o povo de Israel, nós também éramos oliveira brava. Mas ele nos deu essa oportunidade. Ele nos enxertou, a partir do nosso arrependimento, ele nos enxertou nele. E o que seria um enxerto? É uma operação que se caracteriza pela inserção de uma gema, broto ou ramo de um vegetal em outro vegetal, para que se desenvolva como na planta que o originou. Deus quer moldar em nós o seu caráter. Deus quer ver em nós o seu caráter. Nós fomos criados por Ele, Ele quer que nós sejamos como Ele. Assim, somos participantes da raiz que é Cristo, e é essa raiz quem nos sustenta. É essa raiz, chamada Cristo, que nos dá a seiva que nós precisamos. É Ele que nos alimenta. A salvação, ela não é do jeito que o homem pensa que tem que ser. Deus não adaptou a salvação ao homem, não. A salvação é do jeito que Deus quer que seja. Ela não é alcançada pela força do nosso braço, ela não é alcançada pelo nosso intelecto, ela não é alcançada da forma que nós pensamos que ela tem que ser alcançada. Ela tem que ser desenvolvida, e é pela graça de Cristo. É tudo por Ele. Ele nos convence do perdão do pecado e da justiça. Ele é poderoso para regenerar o nosso coração. Ele nos justifica. Ele mesmo opera tanto querer quanto realizar na nossa vida. É tudo por Ele e por meio dele. Então, o homem não alcança a salvação pelos seus méritos. Salvação não é assim. Não é porque é bonzinho, não é porque é sorridente, não é porque ofertou não sei quanto para uma organização tal. Não, não é porque atravessou 300 milhões de velhinhas na rua. Não, não é por isso. É pela graça, é pelo favor imerecido de Deus, é pelo reconhecimento da soberania de Deus. E ele fala assim: não te glorie contra os ramos, porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz. Não te glorie contra os ramos. O fato de sermos povo de Deus e escolhidos de Deus não quer dizer que nós possamos fazer o que a gente quer, né? Não é uma vez salvo, sempre salvo. Porque se fosse assim, seria muito fácil. Todos que crescem no Senhor iria ser salvo, ia fazer o que quisesse e estaria tudo bem. E não é assim. A palavra de Deus fala que até o diabo crê e treme. Mas não te glorie contra os ramos, irmãos. Isso é soberba. Que nós não venhamos a nos olhar maior do que ninguém. Que nós não venhamos a dizer que nós somos melhor do que ninguém. Achar que nunca podemos cair. Achar que nunca podemos errar. Não. Nós carecemos da misericórdia de Deus todos os dias. E Ele aqui nos dá um alerta que quem nos sustenta não somos nós. Quem nos sustenta é a raiz, que é Ele. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta. Então, não nos gloriemos em nós mesmos, porque quando nós nos gloriamos na força do nosso braço, no intelecto, em nós mesmos, nós estamos confiando em nós e desprezando a Deus, e desprezando a verdade, porque Ele é a verdade. Quando nós achamos que nós sabemos demais, conhecemos a Bíblia demais, tem muitas pessoas que acham que conhecem a Bíblia demais, mas o interessante, irmãos, é que todo dia, se você abrir, tem algo novo. Todo dia é uma novidade de vida. Então, tem aqueles que acham que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e isso é o suficiente. Isso não significa vivência. Isso não significa postura. Isso não significa amar a Deus sobre todas as coisas. Servir a Deus, por isso que Ele conhece o coração de todos nós e o nosso íntimo, não é aparência, mas Ele sabe quando servimos por aparência, quando servimos por interesse e quando servimos em verdade de coração. E por que que os ramos foram quebrados para que fosse enxertado, né?
Aqui ele fala assim, no versículo 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Por que esses ramos foram quebrados? E ele fala aqui no versículo 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Mas no 21 ele fala assim, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Irmãos, pela incredulidade é que os ramos, chamado Israel, foram quebrados. E essa incredulidade aqui é uma palavra muito profunda, não é só questão de crer na existência de Deus. Israel não acreditou em Cristo. A palavra de Deus fala que eles tropeçaram na principal pedra. Né? Foi posto ali uma pedra de tropeço, eles não acreditaram. Eles estavam tão apegados à lei, tão firmes naquilo que eles deveriam fazer, de que eles não atentaram que a graça estava chegando. Paulo estava ali pregando para o povo de Israel. A carta de Romanos era para o povo de Israel também. E ali ele diz no capítulo 9 também, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, porque ele queria que aquelas pessoas crescem em Jesus. Mas eles estavam se baseando apenas na lei. E a lei não era o suficiente. A palavra de Deus fala que se a gente tropeçar em uma lei, né, nós somos réu de todos. O homem não é capaz de cumprir tudo. Então, eles foram cortados. Né? Eles não creram. E esse crer é muito profundo, como foi colocado. Não é só crer na salvação em Cristo. Não é só crer em Cristo em si. Mas é uma vivência, irmãos. Existem desviados dentro das igrejas. É o que mais tem hoje em dia. Porque hoje, a palavra de Deus, as pessoas querem adaptar a palavra de Deus às suas concepções. E a palavra de Deus não muda. Ele fala aqui na severidade de Cristo. Por quê? Deus é ruim, Deus é mau? Não, ele é amor. É tanto que nós vimos, no princípio da pregação, que ele dá oportunidade a todos. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer, eu não fiz isso porque eu não ouvi isso, ou porque não me alertaram sobre isso. Não. O próprio Deus permite que sejam geradas situações para que haja arrependimento. Então, não é crer de qualquer jeito, é conforme as Escrituras, é crer e viver a palavra de Deus. Não é fazer volume dentro da igreja. É bom que esteja dentro da igreja, claro, você está ouvindo a palavra, estamos ouvindo a palavra. Mas permita que ela purifique o seu coração. Permita que ela entre, permita que ela seja exercitada, permita que ela seja vivida. Não enganando, né, a nós mesmos, como diz a palavra do Senhor. É viver a palavra de Deus em nossa vida plenamente. E no versículo 20 ele fala assim, bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, está firme. E no 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Não se ensoberbeça, né? Ele fala aqui no 20, não te ensoberbeças, mas teme. É uma palavra para gerar temor no nosso coração. Nós temos que temer aquele que nos ama, mas ele nos ama com amor justo. Ele nos ama com justiça. Ele nos ama com bondade, com mansidão, com amor, mas com severidade. Em que sentido? Que ele vai jogar uma pedra lá do céu para cair na nossa cabeça? Não, irmãos. O povo de Israel rejeitou a Deus. E ele permitiu que eles vivessem da forma que eles queriam viver. Mas eles tinham que estar preparados para a colheita que eles iam colher. Nós temos o livre-arbítrio. Não, eu não quero obedecer. Não, o Senhor me manda andar por aqui, mas eu não quero por aqui. Eu quero ir pelo caminho mais curto. Eu quero ir pelo caminho mais fácil. Eu quero ir pelo caminho mais rápido.
Ele não violenta livre-arbítrio. Mas esteja preparado para a colheita. E normalmente nós não estamos, né? Nós não estamos preparados para a colheita. Porque a verdade é que a soberba engana. Ela cega nossos olhos. O pecado, ele cega o entendimento. Os nossos propósitos, o nosso coração é enganoso. A palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. Então, ele cega o nosso entendimento. E a gente acaba fazendo ou andando da forma que Deus não quer. Pelo fato de pertencermos ao Senhor, podemos pensar que Ele não nos deixará seguir adiante e fazermos o que quisermos, pois Ele nos ama. O Senhor nos escolheu e derramou muita graça, tanta graça sobre nós, né, que achamos que somos plenos. Será que temos consciência de que o privilégio implica em responsabilidade? Ele nos dá, mas Ele nos chama à responsabilidade. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ele nos chama à responsabilidade da vivência da sua palavra. Aqueles a quem Deus deu muito, Ele pedirá muito. Aqueles a quem Ele confiou muito, Ele exigirá muito. Os ramos naturais, que é Israel, não foram poupados. Eles presenciaram milagres, coisas lindas e maravilhosas de Deus. E mais à frente eles já estavam murmurando, já estavam questionando, já estavam duvidando. Ora, o Deus que os livrou do faraó e seu exército, o Deus que abriu o mar vermelho, não poderia tirar água da rocha? Não poderia alimentá-los em meio ao deserto? Ele pode todas as coisas. Mas sempre aquele povo estava questionando e sempre aquele povo estava murmurando. Era um povo insatisfeito. Completamente insatisfeito. E Deus é assim, Ele é bom, maravilhoso, misericordioso, amoroso, mas também Ele é severo, Ele se revela, opera maravilhas, mostra o caminho, diz o que devemos fazer, mas se damos as costas a Ele, Ele permite que andemos conforme aquilo que queremos, sendo que a nossa colheita vai ser certa. Não podemos pensar que, sendo o povo escolhido do Senhor, redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus, a gente pode viver da forma que a gente quer. Não, não é assim. Em Hebreus 3, de 12 a 19, ele fala assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha como o pecado engana. E ele endurece o coração do homem. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, a incredulidade foi a raiz de tudo. A incredulidade foi a raiz de tudo. A incredulidade, quando entra no coração do homem, ela faz com que o homem confie mais nele do que em Deus. Ela faz com que o homem pense que Deus não está agindo da forma certa, ou que não é o momento certo. Ele sabe, irmãos. Ele sabe o modo e o tempo de cada coisa. Ele sabe exatamente como agir. E aqui em Hebreus nós somos advertidos por diversas vezes de como a incredulidade incapacitou Israel de entrar no descanso de Deus e que a mesma atitude também pode nos desqualificar diante dele. A incredulidade gera frutos, porque uma pessoa incrédula não consegue confiar e descansar no Senhor. Ela sempre acha que ela pode dar um jeitinho. Ela sempre acha que ela pode ajudar um pouquinho e Deus não precisa disso.
Ele precisa da tua fé. Ele precisa da tua fidelidade. Ele precisa da tua oração. Ele precisa da tua comunhão. Ele precisa que você abra o coração para ele e que seja sincero para ele. Ele precisa que você diga para ele o que ele quer e ele vai te dizer se vai ser bom ou não. A resposta vem dele. Ele sabe o que é melhor para nós. Uma pessoa incrédula não pode ser guiada pelo Espírito. Muitas vezes a religião pode se tornar um outro meio de satisfação pessoal. Podemos ver a vida cristã sempre voltados para os nossos motivos pessoais e interesseiros. Ascensão social, proeminência, busca de honra e privilégios, e não, na verdade, no amor de Cristo. Ou seja, um evangelho de aparência. Um evangelho de aparência. Mas as máscaras não duram para sempre. Mas Deus, ele é maravilhoso. E no versículo 23, ele fala assim: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. E aqui ele está falando de oportunidade. Oportunidade ao arrependimento. Oportunidade ao reconhecimento que estava andando no caminho errado. Oportunidade ao reconhecimento de que aquilo que você pensava que era bom, que era para você, não é. Oportunidade para dizer: não, Senhor, eu quero exatamente que os teus propósitos se cumpram na minha vida. Eu quero que aquilo que tu tens para mim, tu coloque dentro do meu coração e eu quero trabalhar em prol, em favor disso. Jacó lutou em favor de Deus, em favor daquilo que Deus tinha para ele. E assim Deus quer que nós venhamos a lutar em favor daquilo que ele tem para nós. Porque a vontade dele é que ninguém pereça, irmãos. Ele dá a oportunidade ao arrependimento todos os dias. Ele não quer que ninguém pereça, ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que ninguém fique. Se não houver arrependimento e o pecado continuar até que a sua medida se encha, a mão de Deus cairá repentinamente sobre a pessoa ou a nação, pois ele é justo. A roda da justiça de Deus gira devagar, mas constantemente. Ele é justo. Deus fala constantemente em sua palavra, em ouvir a sua palavra, em estarmos atentos àquilo que ele está falando conosco. Ele fala diligentemente sempre na sua palavra para nós estarmos atentos à sua voz, ouvir aquilo que ele está falando. Não é a voz do coração enganoso nosso, mas é a voz dele. Em João 10, 27, ele fala assim: as minhas ovelhas, as propriedades de Cristo, ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. E seguir a Cristo é seguir exatamente, andar como ele andou, é seguir o caminho que ele quer que você siga. Seguir a Cristo é ter somente ele como referência. É buscar ter o caráter dele. Ele andou com integridade, nós temos que andar com integridade, por mais que hajam tropeços, irmãos, por mais que haja, assim, lutas e que a gente tropece, mas a gente não vive tropeçado, a gente não vive caído. Nós nos arrependemos porque nós não temos prazer no pecado. Nós nos voltamos para Cristo e nós queremos ouvir a voz dele, nós queremos a orientação dele e viver aquilo que ele tem para nós. Em Lucas 11, 28, ele fala assim: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Melhor é o obedecer do que o sacrificar. Quem ouve a palavra de Deus é feliz, como diz aqui, Lucas 11, 28, pois tem plena certeza do caminho certo que está seguindo. O inverso também é verdadeiro. Quem não ouve a palavra de Deus, ouve a voz do engano, ouve a voz da mentira, e por isso não é feliz. Estou falando de felicidade plena, que nós só temos em Cristo. E no versículo 23 e 24, ele fala assim: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Olha que lindo, olha como Deus é. Olha a oportunidade que Ele dá ao arrependimento. Ele está de braços abertos sempre para nos receber. Filho, foi fraqueza. Filho, foi isso, foi aquilo. Se arrependeu, ótimo.
nova oportunidade. O passado ficou para trás, agora olha para frente, continua, olha para mim e segue em frente. Pois se foste cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Nós somos ramos de Cristo. A nossa raiz é Cristo, Ele nos sustenta. E que nós venhamos a prosseguir, continuar firmes em Cristo, olhando para Ele e desejando sempre estar submissos à vontade dEle. A obediência em Cristo. Submissão à sua vontade. É isso que Ele nos pede nessa noite. Amém, irmãos? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu chamo o Ministério de Louvor e peço oração ao nosso pastor. Te bendizer.